Seção 4ª. Dos vistos diplomático, oficial e de cortesa. Artigo 51. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia serão concedidos, prorrogados ou dispensados em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Parágrafo único. O ato de que trata o caput definirá as regras de concessão, prorrogação e dispensa, observados os tratados de que o país seja parte. Artigo 52. Os vistos diplomático e oficial poderão ser transformados em autorização de residência, desde que atendidos os requisitos para obtenção da autorização de residência, e importará a cessação de todas as prerrogativas, os privilégios e as imunidades decorrentes do visto. Parágrafo único. Excepcionalmente, nas hipóteses previstas no caput, o cumprimento dos requisitos para obtenção da autorização de residência poderá ser dispensado, mediante recomendação do Ministério das Relações Exteriores, observadas as hipóteses de denegação de autorização de residência com fundamento nos inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, 4º e 9º do caput do artigo 171. Artigo 53. Os vistos diplomático e oficial poderão ser concedidos a autoridades e funcionários estrangeiros que viajem ao país em missão oficial de caráter transitório ou permanente e representem Estado estrangeiro ou organismo internacional reconhecido. Parágrafo 1º. O disposto na legislação trabalhista brasileira não se aplica aos titulares dos vistos de que trata o caput. Parágrafo 2º. Os vistos diplomático e oficial poderão ser estendidos aos dependentes das autoridades mencionadas no caput, conforme disposto em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Artigo 54. O titular de visto diplomático ou oficial somente poderá ser remunerado por Estado estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado o disposto no artigo 55 ou em tratado que contenha cláusula específica sobre o assunto. Parágrafo único. Na hipótese de tratado com cláusula específica, os termos do referido tratado prevalecerão sobre o disposto no artigo 55. Artigo 55. O dependente de titular de visto diplomático ou oficial poderá exercer atividade remunerada no país, observada a legislação trabalhista brasileira, desde que haja reciprocidade de tratamento em relação ao nacional brasileiro. Parágrafo 1º. O dependente de funcionário estrangeiro acreditado no país, observado o tratado de dispensa de visto, receberá o mesmo tratamento conferido ao dependente de titular de visto diplomático ou oficial. Parágrafo 2º. Na hipótese de o titular de visto diplomático estar em missão oficial a serviço de Estado estrangeiro, a reciprocidade de tratamento ao nacional brasileiro em situação análoga naquele Estado deverá ser assegurada por meio de comunicação diplomática. Parágrafo 3º. Na hipótese de o titular de visto diplomático ser funcionário de organização internacional, a exigência de reciprocidade de tratamento será considerada atendida se houver tratamento equivalente para o nacional brasileiro no país em que a referida organização estiver sediada. Parágrafo 4º. Se houver a necessidade em assegurar reciprocidade de tratamento junto ao Estado estrangeiro, a critério do Ministério das Relações Exteriores, a comunicação diplomática poderá ser efetuada por meio de troca de notas que permita o exercício de atividade remunerada de dependentes estrangeiros no país e de dependentes brasileiros no exterior, desde que observados o disposto na Lei nº 13.445, de 2017, e neste decreto. Artigo 56. A autorização para exercício de atividade remunerada no país será concedida por meio de solicitação específica, que será encaminhada por via diplomática ao Ministério das Relações Exteriores, e dependerá da aprovação do Ministério do Trabalho, observado o seguinte. Inciso 1º.
O dependente autorizado a exercer atividade remunerada iniciadas não gozará de imunidade de jurisdição civil ou administrativa por atos diretamente relacionados com o desempenho da atividade. O dependente não gozará de imunidade de jurisdição civil ou administrativa no território nacional. Inciso 2º. A autorização para exercer atividade remunerada terminará quando o beneficiário deixar de atender à condição de dependente ou na data de partida definitiva do titular do território nacional, após o término de suas funções. Inciso 3º. A legislação nacional será observada quanto aos cargos ou às funções privativos de nacionais brasileiros. Inciso 4º. O reconhecimento de diplomas e títulos obtidos no exterior, quando necessário ao exercício do cargo ou da função, dependerá da observância das normas e dos procedimentos aplicáveis a nacionais brasileiros ou estrangeiros residentes. Inciso 5º. Na hipótese de profissões regulamentadas, serão atendidas as mesmas exigências aplicáveis a nacionais brasileiros ou estrangeiros residentes. Inciso 6º. Os dependentes estarão sujeitos à legislação trabalhista, previdenciária e tributária brasileira em relação à atividade exercida e recolherão os tributos e os encargos decorrentes do exercício dessa atividade. Artigo 57. O visto de cortesia poderá ser concedido. Inciso 1º. Às personalidades e às autoridades estrangeiras em viagem não oficial ao país. Inciso 2º. Aos companheiros, aos dependentes e aos familiares em linha direta que não sejam beneficiários do visto de que trata o parágrafo 2º do artigo 53. Inciso 3º. Aos empregados particulares de beneficiário de visto diplomático, oficial ou de cortesia. Inciso 4º. Aos trabalhadores domésticos de missão estrangeira sediada no país. Inciso 5º. Aos artistas e aos desportistas estrangeiros que venham ao país para evento gratuito, de caráter eminentemente cultural, sem percepção de honorários no território brasileiro, sob requisição formal de missão diplomática estrangeira ou de organização internacional de que o país seja parte. Inciso 6º. Excepcionalmente, a critério do Ministério das Relações Exteriores, a outras pessoas não elencadas nas demais hipóteses previstas neste artigo. Parágrafo 1º. O empregado particular ou o trabalhador doméstico titular de visto de cortesia somente poderá exercer atividade remunerada para o empregador a que esteja vinculado, sob o amparo da legislação trabalhista brasileira, nos termos estabelecidos em ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores. Parágrafo 2º. O empregador de portador de visto de cortesia será responsável pela saída de seu empregado particular ou de seu trabalhador doméstico do território nacional, no prazo de 30 dias, contado da data em que o vínculo empregatício cessar.